Paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou convidar você aí a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 12. Todos acharam? Amém. Então lemos a palavra do Senhor. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamas mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra as Escrituras, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, vou-lo digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém recebeu o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. 21. Tendo Jesus dito isso, tornou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio, no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele que ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por ter morrido em nosso lugar, por ter suportado a cruz, ter passado por todo o sofrimento que passou por amor a mim e por amor a você. Ele fez aquilo que nós seríamos incapazes de fazer, de dar a nossa própria vida para resgatar quem não merecia. Talvez por alguém que mereça, você
você pode até dar a tua vida, mas é difícil você dar a tua vida para quem merece. Imagine por quem não merece. E Jesus deu a vida por você, mesmo sem você merecer, mesmo sem eu merecer. Jesus, ele deu a vida por nós. E por isso hoje comemoramos a Páscoa. A Páscoa que os judeus não comemoram mais por causa do templo que foi derrubado, porque eles comemoravam a Páscoa sacrificando o cordeiro. Não tendo templo, não tem como sacrificar. Não tendo como sacrificar, não tem como comemorar a Páscoa. Mas nós comemoramos a Páscoa por quê? Porque Jesus é o nosso cordeiro eterno. Jesus é o nosso cordeiro eterno. Por isso nós comemoramos a Páscoa. Esquece o coelho não bota ovo, esquece o chocolate, esquece tudo. A Páscoa é para nos lembrar que Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, se desvaziou da sua glória, assumiu a forma de homem e morreu por mim e morreu por você. E ao terceiro dia, no domingo de Páscoa, ele ressuscitou para que nós, que éramos condenados à morte eterna, através da sua ressurreição, recebêssemos, através do seu sacrifício, do reconhecimento do sacrifício de Cristo, e ao recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, tivéssemos o direito à vida eterna. Isso é só para mim não dizer que eu não falei da Páscoa. Porque o que eu quero tratar com os irmãos aqui hoje é o que Deus falou ao meu coração. Eu quero falar sobre alguém que, assim como eu e assim como você, foi chamado por Jesus. Ainda que haja entre nós aqui alguém que ainda não se decidiu, não abriu o coração para Jesus, não recebeu como Senhor, ainda não seja servo de Jesus, não é membro de nenhuma igreja, mas se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Então você não caiu aqui de paraquedas, você foi conduzido até esse lugar pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus te chamou, te fez um convite para que você estivesse hoje aqui. E assim como nós que fomos chamados por Deus, os discípulos que estão agora assentados à mesa com Jesus também foram chamados por Ele. Há de se ver lá em Lucas. Eu vou pedir ali o Samuel. Cadê Samuel? É você que está no comando? Coloca ele para mim ali. Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Nós fomos chamados por Deus. Embora muitas das vezes nós duvidamos do nosso próprio chamado, porque às vezes somos solicitados a fazer algo em prol do reino e nos colocamos como pessoas incapazes de realizar tal obra. Só que se formos chamados por Deus, aquele que nos chamou também nos capacita para realizar aquilo a qual Ele nos chamou para realizar. Então, de maneira nenhuma devemos nos achar ou acharmos que não fomos chamados para tal obra. Colocou lá, vê comigo, ó. Lucas, capítulo 6, 12 ao 16. E aconteceu que naquele dia saiu ao monte a orar. Olha só, Jesus não escolheu os discípulos de qualquer maneira, não. Ele não olhou para a multidão e disse assim: vou chamar fulano, vou chamar ciclano, porque eu me simpatizei com ele, não. E aconteceu que saiu naquele dia, saiu ao monte para orar. E passou a noite em oração. O próximo.
Vai, o próximo, até o 16. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. O próximo. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. O próximo. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, o que foi o traidor. Só daí. Quem chamou os discípulos? Foi Jesus. Antes de escolher os discípulos, o que ele fez? Passou a noite em oração. Então é para se duvidar do chamado de alguns desses discípulos. Alguém teria coragem de duvidar do chamado de algum deles? Depois de Jesus passar uma noite inteira orando e escolher os 12? Pois bem, o texto a qual nós lemos vai dizer que Judas Iscariote, ele está sentado à mesa com Jesus a participar da ceia. E naquele momento Jesus vai olhar para o discípulo e vai dizer: em verdade vos digo, em verdade vos digo, que um de vós é um traidor. Há um discípulo desesperado, vai olhar um para os outros e vai dizer: quem é? Sou eu? É você? É ele? Pergunta a João. João está do lado dele. Faz sinal para ele aí dentro, faz sinal para João. Aí João vai e pergunta a Jesus: quem é, mestre? E aí Jesus olha para João e diz: aquele a quem eu der o bocado molhado. E Jesus pega um pedaço do pão, molha no prato em que ele também comeu e deu a Judas. E o texto vai dizer que Judas, ele come aquele bocado, e logo que come ele se levanta. E o texto é bem claro, se você seguir lendo, vai dizer que o diabo entrou nele. Peraí, nós estamos em uma santa ceia. O camarada acabou de receber um pedaço de pão da mão do mestre, do Senhor, do Todo-Poderoso. Ele comeu daquele pão e ao levantar, o diabo entrou nele. Como é que pode isso, irmão? Como é que pode? Alguém está num culto como esse de hoje, aonde nós oramos, louvamos, adoramos o Senhor e temos a oportunidade de nos alimentarmos da palavra. Ao sairmos daqui, será que Satanás vai encontrar brecha para entrar em alguém aqui nesta noite? O que leva alguém a estar sentado na mesa com o mestre, participando de uma ceia, e ao levantar, Satanás entra nele? A Bíblia vai dizer, irmãos, que há um perigo muito grande quando nós ouvimos a voz de Deus e com outro ouvido nós ouvimos a voz alheias. A voz de Deus nos deu uma ordem, a voz de Deus nos deu um mandamento, mas a outra voz soprando no nosso ouvido e dizendo ao contrário. Qual voz nós devemos ouvir? Quando nós nos inclinamos a ouvir as outras vozes, corremos sérios riscos, porque foi assim desde o princípio. Deus falou para Adão: Adão, de toda a árvore do
do jardim tu pode comer, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas, porque se comeres, certamente morrerás. Quem foi que falou com Adão? Foi Deus. Mas só que tinha outra voz ecoando no Éden, que era a voz da serpente, que estava falando com a mulher, dizendo: larga de ser boba, ele não quer que tu come, porque o dia que você comer, não está assim não, estou só parafraseando, tá bom, irmão? Larga de ser boba, rapaz. Ele está falando isso daí porque certamente o dia que tu comeu, tu vai se tornar igual a ele. E coma. Aí ela foi lá, pegou e comeu. Aí chama o seu marido Adão. Aí Eva pega e oferece a Adão. O que Deus falou para Adão? Não coma. Mas ela falou: come, rapaz, é bom. Mas tu comeu do fruto que Deus falou para a gente não comer? Comi. A serpente falou que a gente... Adão pegou e comeu também. O que aconteceu? Os dois foram expulsos do jardim do Éden. Por quê? Porque ouviram a voz alheia. Todas as vezes em que Deus fala comigo, fala contigo, vai ter sempre uma voz alheia, ecoando, tentando te tirar da direção a qual Deus determinou para você. Só que Deus falou para Adão: não comas. Enquanto tu não comes, tu viverás eternamente. Mas o dia que tu comer, certamente tu morrerás. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir as vozes alheias, nós devemos arcar com as consequências. E as consequências nem sempre vão ser agradáveis a nós. Mas o que leva o diabo a entrar em uma pessoa que acabou de participar de um culto, como um culto de Santa Ceia? Ouvir voz alheia. E também não prestar atenção naquilo que está sendo dito. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Aleluia. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Uma vez atento àquilo a que Deus fala dentro da casa do Senhor, você está se alimentando. E quando o irmão está pregando, você está conversando, você está no celular, pensando no que a chuva está caindo lá fora, pensando em como você deixou seu carro, como você deixou sua casa, e o irmão está pregando. E você, ao invés de estar se alimentando, está pensando em coisas alheias. Aí acaba o culto. Como você está? Como está a tua alma? Como está o teu espírito? Vazio, faminto. E quando a sua alma está vazia, faminta, qualquer porcaria que oferece, você come. Assim como é na vida normal, irmão. Você pode chegar no churrasco, mas se tu acabou de bater um prato de mocotó, você vai rejeitar o churrasco, você está com fome. Mas se você está em casa, a tua esposa fez um mocotó, você não comeu mocotó, quando você sair, você vai sair com fome. A primeira coisa que te oferece, você vai aceitar. Está com fome? A Bíblia vai dizer, irmãos, coloca aí para mim, Samuel, Lucas 11, versículo 21, 26. Preste atenção nisso, irmãos. A gente vai entrar na mensagem já, preste atenção. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está
tudo quanto tem. Passa aí. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo o outro. Quem é o valente? O valente é o diabo. Mas veio o mais valente que ele. Quem é esse mais valente? É Jesus. Quando nós, irmãos, não conhecemos a Jesus, o valente, que é o inimigo, ele atua na nossa vida. Mas uma vez que nós conhecemos o mais valente, que é Jesus, o que ele faz? Ele expulsa o valente. E vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava. Ele rebate os seus despojos. Passa. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajuda, espalha. Só 10, irmão. Vamos entender isso aqui, irmão. Para a gente entrar na mensagem. Nós estamos falando de alguém que foi chamado por Jesus, irmão, depois de uma noite de oração. Só que esse alguém, irmão, depois de participar de uma mesa, ele levanta e o texto vai dizer que o diabo entrou nele. Então eu preciso entender, irmão, o que leva alguém que está em um culto e saindo do culto, Satanás entra nele. Eu preciso entender isso. Porque ele está na mesa. O que tem na mesa? Era pasto, cordeiro, pão, cordeiro assado. Não era qualquer coisa não, era cordeiro assado. Pão sem fermento, ervas e vinho. Aí o texto vai dizer que Judas pegou um bocado. Um bocado é um pedacinho. Ele está com uma mesa, diante de uma mesa farta. Mas ele pega um pedacinho, come e se levanta para se retirar. Por que Jesus fez isso? Por que Judas fez isso? Você já vai entender por que Judas fez isso. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava numa reunião, uma mulher pecadora entra na reunião e pega um vidro de alabastro de nardo puro e derrama todo o nardo sobre a cabeça de Jesus. Aí os discípulos estão lá, e entre eles está Judas. E aí Judas olha a atitude daquela mulher, e o texto vai dizer que Judas, ele diz assim: por que tanto desperdício? Só diminui um pouquinho aí, irmão. Diminui só um pouquinho. Aí o texto vai dizer que Judas, ele diz assim: por que tanto desperdício? Podia se vender por 300 denários e dar aos pobres. Olha só. Aí eu creio que todos os discípulos que estavam ali olharam para Judas e falaram assim: caramba, esse camarada aí, ó, tem visão. Ele, ó, tem visão do reino. Ele está preocupado com os pobres. Só que não era nada disso. Judas era o tesoureiro do grupo. Judas estava preocupado que aquele dinheiro poderia ir para o caixa. Estando no caixa, estava sob o seu controle. E Judas, o texto vai dizer que ele era ladrão, ele roubava. Ele roubava. Mas aqueles que estão olhando Judas achavam que Judas era o servo, o discípulo.
que está preocupado com os pobres. Aí você sabe por que Judas pegou um bocado, comeu e saiu e o diabo entrou nele? Porque Judas tinha uma vida secreta. Crente é crente. Crente não pode ter vida secreta. Crente não pode ter duas vidas. Ele é certo, é certo. Crente que tem vida secreta pode estar num culto como esse, aonde a presença de Deus está sendo abundante. Mas quando acabar o culto, Satanás vai entrar nele. Crente não pode ter vida secreta. Judas tinha vida secreta. Quando ele se levanta da mesa do mestre, Satanás entra nele. Aí Jesus olha para ele e diz: Pai, faça o que tem que fazer depressa. Judas sai. Só que Judas, irmãos, ele está diante, pastor, ministro daqui presente, ele está diante de duas portas. Jesus, ele disse: eu sou a porta. E ele está ali diante da porta, que é Jesus. Só que tem outra porta. Essa porta é da sua vida secreta. Está entendendo? Ele está diante da porta que é Jesus. Mas ao lado dele tem outra porta. E essa porta é da sua vida secreta. Ele teve o direito de escolher qual porta ele entrava. Mas ele escolheu entrar pela porta da vida secreta. E essa porta de vida secreta o levou a vender Jesus por 30 moedas de prata. Após vender Jesus, irmãos, ele combina com Anás e Caifás o sinal que ele trairia Jesus, que ele mostraria àqueles que iriam prendê-lo quem era Jesus. Quem estava na escola dominical hoje? Quem lembra aí o que quer dizer? Qual é o significado do beijo na Bíblia? Quem estava na escola dominical? Não lembro. Está vendo, pastor? Está vendo, pastor? Quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, devemos nos sentar para nos alimentarmos, para comermos. Assim disse o anjo a Elias: levanta, come e bebe, porque é muito grande a tua caminhada. Irmãos, nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus tem para nós. Porque a nossa caminhada não encerra depois da porta. Há um caminho a seguir, irmão. E nós precisamos estar cheios, alimentados. Judas prometeu trair Jesus com um beijo. Mas como saiu Judas do culto de Santa Ceia, pastor? Ou prefiro Antônio? Vazio, porque ele só pegou um bocado, comeu e saiu. Porque ele tinha um compromisso com a sua vida secreta. Aí sabe o que aconteceu? O diabo entrou nele. Ele foi lá e vendeu Jesus. E agora Jesus estará no Monte das Oliveiras com os seus discípulos. E o texto vai dizer que chegam os soldados, Judas e toda aquela turma que queriam prender Jesus. E quando
Jesus diz: eu sou. Se aproximando Judas dele, a Bíblia diz que Judas lhe deu um beijo no rosto. E sabe qual o significado do beijo? Adoração. Judas está adorando a Jesus, irmão. Beijo na Bíblia significa adoração. Agora, aquele que está adorando o Senhor também está traindo. Com um beijo de adoração, ele traiu o seu Senhor. Ao mesmo tempo que adora, trai. Por quê? Porque está vazio. Está vazio. E nós sabemos, irmãos, que quando Jesus nos liberta, o Espírito Santo, ele adorna a nossa casa. Ele arruma, ele deixa tudo impecável. Mas quando você abre mão do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito se retira. E aquele inimigo que ocupava aquela casa, ele estava andando, diz o texto, procurando um lugar seco para poder habitar. E quando ele não encontra, a Bíblia diz que ele diz assim: retornarei à minha antiga casa. Chegando lá, ele encontra a casa até arrumada. Ele encontra a casa toda enfeitada. Mas, porém, diz a Bíblia que a casa está vazia. O que faz Satanás entrar num crente, irmão, é quando o crente deixa a sua casa vazia. Ah, pastor, mas eu não estou indo mais para a igreja, eu estou na minha casa, mas eu ando certinho, eu não roubo ninguém, eu não adultero, eu não engano ninguém. Eu estou certinho, sim, parabéns, mas você é um certinho condenado. Como assim, pastor? Sim, porque não é você andar certinho, não é você ser o melhor, não é você ser diferente, é você ser servo. Não basta só ser alguém que não adultera, que não rouba, que não mata, que não se prostitui. Você precisa ser servo. Você precisa estar arraigado ao corpo. Você precisa ser membro. Membro de quê, pastor? Da igreja? Não. Membro do corpo de Cristo. Por que eu preciso ser membro? Porque você não tem poder para se salvar. Porque eu preciso ser membro? Porque você não tem poder para salvar quem está do seu lado, quem está na sua casa. A Bíblia diz que a salvação, ela só vem por um. E esse um se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então não vem com esse diálogozinho, de que eu estou na minha, e de que eu não faço mais isso, que eu não faço mais aquilo. Conversa do diabo. Levanta,
alimento para poder comer, se alimentar. E eu aqui estou desejando a bolota dos porcos. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra ti e contra Deus, e não sou digno de ser chamado filho teu. Mas me receba como um de seus empregados. Aí sabe o que o pai fez? Abraçou, beijou e disse aos seus servos: pegai a melhor roupa, a melhor sandália, prepara uma festa, mata um cordeiro, mata cabrito, mata boi, mata tudo, porque nós vamos festejar, porque o meu filho que estava perdido retornou para casa. Não fique prostrado achando que é o teu fim. Jesus tem sempre uma porta aberta para você. Judas traiu Jesus, irmão. E a Bíblia diz, irmãos, que Judas, ao sair dali, vendo Jesus ser julgado, chicoteado, ele se desesperou. O diabo saiu dele, irmão, o demônio deixou ele. E ele foi tomado por um sentimento profundo de angústia e de remorso. E a Bíblia diz que Judas chorou amargamente, irmão. Judas chorou amargamente, irmão. Aí eu te pergunto, irmão, quantos conhecem Jesus aqui? Levanta a mão. Quem conhece Jesus? Conhecendo o Deus que tu conheces, presbítero Antônio. Conhecendo o Deus que tu conheces, presbítero Joel, pastor Alexandre, irmãos presentes. Conhecendo Jesus que você conhece. Judas escolheu a porta errada. Ele foi pela porta da vida secreta, que levou ele à ruína. Mas conhecendo Jesus que a gente conhece, irmão, se Judas tivesse se arrependido e buscado na porta certa, o seu Jesus, presbítero Antônio, teria perdoado ele ou não? Com certeza. O seu Jesus, irmão, teria perdoado ele ou não? Todos nós, em momentos da nossa vida, entramos em portas que não é para entrar. Mas na hora do arrependimento, irmão, nós precisamos entender uma coisa: que porta errada vai ser sempre porta errada. Não entendi, pastor, não entendeu? A Bíblia diz que Judas chorou amargamente, pegando as 30 moedas de prata, presbítero Antônio. Ele sai correndo e onde ele vai? Na porta errada, ele vai lá no sinédrio. Lá onde ele planejou trair Jesus. E ele chega na porta, ele bate, a porta se abre, todo mundo olha para ele e ele diz: olha, eu estou arrependido, eu entreguei um homem inocente. Sabe qual foi a resposta que ele recebeu?
problema é seu. Porta errada continua sendo errada. Na hora do arrependimento você precisa enxergar a porta certa. Não adianta você passar por o que está passando e querer ir nas redes sociais buscar conselho em Facebook, expondo a sua vida, expondo as suas necessidades para pessoas que não têm conselhos de Deus para te dar. Porta errada vai ser sempre porta errada. Não adianta você e o teu vizinho contar a sua vida, pedir conselho. Se ele não for homem de Deus, ele não tem conselho de Deus para te dar, irmãos. Tu já entrou por uma porta errada. Agora é hora de você levantar a cabeça e enxergar a porta que é Jesus e que está diante de ti aberta, dizendo: vinde a mim, benditos do Pai. Porta errada é sempre errada. Mas há uma porta certa. Jesus, ele disse: eu sou a porta. Na noite que Jesus foi julgado, a Bíblia diz que Pedro, ele seguia Jesus de longe. E quando indagado a primeira vez, e o povo disse: tu é um deles, Pedro disse: eu não conheço esse homem. E saindo do meio daquela muvuca, ele vai para diante e se infiltra no meio de um novo grupinho. E de repente Pedro fala com alguém. Aí uma mulher ouve a sua voz. Aí disse: peraí, você não é um deles? Aí Pedro: eu não. Aí ela fala assim: mas tu fala como ele. Aí Pedro: eu não conheço esse homem. Sai. E pela terceira vez, irmão, Pedro nega Jesus. E quando Pedro nega, a Bíblia diz que Jesus olha para trás. Pedro olha para Jesus e Jesus olha para Pedro. O que Pedro faz? Sai correndo, desesperado, tomando por um remorso tremendo. Ele começa a chorar, mas chora a noite inteira, arrependido por ter negado o seu Senhor. Passou-se a sexta-feira, passou-se o sábado, no domingo pela manhã, a Bíblia vai dizer que Jesus havia combinado com os apóstolos, com os discípulos, que encontraria eles aonde? Na Galileia. Só que Pedro estava mais ou menos uns 18 quilômetros da Galileia. Mas Pedro vai lá para a Galileia. E eu posso imaginar, irmão, Pedro lá triste, abatido, em meio aos outros discípulos que não sabiam que ele tinha negado. Ele estava guardando aquele sentimento para ele. E a Bíblia diz que Jesus entra à porta.
Jesus aparece entre eles, o salva. E eles então têm a confirmação que Jesus ressuscitou. Aí Pedro ainda está com aquela mágoa no coração, irmão. Aquele sentimento de tristeza, de remorso. Se sentindo um homem indigno de ser perdoado, porque ele negou o seu Senhor, o seu mestre. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus encontra Pedro e diz assim: Pedro, tu tem alguma coisa para me falar? É eu parafraseando novamente. Pedro encontra com Jesus e Jesus olha para Pedro e diz para Pedro assim: aí Pedro, tem alguma coisa para me falar? Aí Pedro olha para ele e diz: não, Senhor. Pedro, tu tem alguma coisa para me falar, Pedro? Não, Senhor. Aí Jesus então olha para ele e faz assim: vou mudar o diálogo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai dizer assim: ah, Senhor, tu sabes. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro: ah, Senhor, tu sabes. Pedro, terceira vez: tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, mas o meu amor é pequeno, Jesus. Tá bom, Jesus, tá bom, Pedro. Então nós vamos trabalhar em cima deste amor. Apacenta minhas ovelhas. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmão? Entrar por portas erradas, qualquer um de nós estamos sujeitos a entrar. Mas há uma porta certa. Há uma porta certa. E Pedro, ele saiu de Jerusalém e foi para Galileia, porque lá ele sabia que encontraria a porta certa. Aleluia! Glória a Deus! Se deparando com Jesus, Jesus lhe pergunta: tu me amas? Um pouquinho, Senhor. Tá bom, Pedro. Esse pouquinho de amor que você tem é suficiente para que eu trabalhe. E este amor pequenininho, Pedro, vai virar um amor gigantesco, que tu vai passar pelo crivo da morte, mas tu não vai me negar, porque o teu amor vai estar em Deus. Então o que eu faço, Jesus? Apacenta minhas ovelhas. Há amor de Deus aqui nesta noite. A graça de Deus aqui nessa noite. Eu não sei como tem sido a tua vida esses dias, essas semanas, esses meses, esses anos. Eu não sei como você está aqui dentro, como está a tua vida espiritual. Se você é servo ou se você não é servo, para mim não me importa. O que importa para mim é se você está ouvindo o que está sendo ministrado aqui nesta noite. Eu estou dizendo para você que há amor de Deus aqui nesta noite. E o amor de Deus, ele é capaz, irmão, de perdoar qualquer pecado que você possa ter cometido. O amor de Deus é capaz, irmão, de te tirar da porta secreta e te trazer para a porta de Cristo. Há amor de Deus aqui nesta noite. A graça de Deus aqui nesta noite. Que você possa estar com o teu coração aberto, se alimentando, porque daqui a pouco nós sairemos daqui. E
fora te aguardando. A hora de fechar as brechas é aqui. Se alimente, se encha, fortaleça a tua alma, se encha do Espírito. Diz para o Espírito Santo: habite em mim, faça morada em mim, faça de mim templo seu, Espírito de Deus. Para que o inimigo, ao olhar para a tua casa, ele diga: a casa está arrumada, mas não está vazia, está habitada, porque o Espírito de Deus está habitando nela. Se coloque de pé nessa noite, vamos orar. Se há alguém entre nós aqui que ainda não fez uma aliança com Jesus, que até vem à igreja, mas nunca ergueu a mão e reconheceu Jesus como seu Senhor, Jesus hoje te chama. Se tem alguém afastado do caminho do Senhor, por algum motivo, por alguma voz que deixou ser levada para outro caminho, Jesus está aqui. E Ele te chama, e Ele te diz: eu sou a porta. Que até o término deste culto você possa entrar por essa porta. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor.